A explicação do perispírito é como se fosse o elo entre o corpo físico e o espírito, sendo responsável por transmitir as impressões de um para o outro. Este capítulo detalha sua constituição fluídica, adaptada às condições do plano em que o espírito se encontra, e sua função como molde energético que organiza o corpo físico. O papel do perispírito no processo reencarnatório, no desencarne e na manifestação mediúnica é explorado, destacando sua importância como veículo de memórias e experiências do espírito. Questões como doenças, influências espirituais e tratamentos fluídicos são abordadas, mostrando como o estado do perispírito reflete a condição moral e emocional do espírito. A relação íntima entre perispírito, corpo e espírito é explicada como essencial para compreender fenômenos como curas espirituais e obsessões, demonstrando sua relevância no estudo das interações entre os planos físico e espiritual. Conceito e função do perispírito. O perispírito é um dos conceitos fundamentais para compreender o funcionamento da vida espiritual e sua conexão com o plano material. Segundo os ensinamentos espirituais, ele é o elo que une o espírito ao corpo físico, servindo como intermediário indispensável em todas as interações entre os dois planos. Seu nome, que deriva do grego peri, significa em torno ou ao redor, já sugere sua função, ou seja, é o corpo espiritual que envolve e molda o espírito, proporcionando a interface entre a essência imaterial e a existência material. Fisicamente, o perispírito não é feito de matéria densa como o corpo físico, mas sim de um tipo de substância semimaterial, formada pelos fluidos próprios do plano espiritual. Essa substância é extremamente plástica e adaptável, permitindo que o perispírito assuma diferentes formas e condições de acordo com o estado moral e evolutivo do espírito. Na Terra onde vivemos, essa estrutura é composta pelos elementos do chamado fluido cósmico universal, o mesmo princípio que dá origem a tudo no universo, desde as partículas subatômicas até os astros. Sua composição varia conforme o ambiente espiritual em que o espírito se encontra, sendo mais sutil em planos elevados e mais densa em regiões inferiores. A principal função do perispírito é servir de conexão entre o espírito e o corpo físico. Durante a encarnação, ele é o responsável por transmitir os comandos e os impulsos do espírito ao corpo, bem como por levar de volta ao espírito as sensações e experiências vividas no plano material. Sem ele, seria impossível para o espírito interagir diretamente com a matéria densa, pois suas vibrações são de natureza muito mais elevada e sutil. O perispírito, portanto, age como interface, transformando energias e ajustando a frequência do espírito para torná-la compatível com o corpo físico. Do ponto de vista funcional, o perispírito também é um molde do corpo físico. Durante o processo reencarnatório, ele atua como uma cópia energética que organiza a formação do novo corpo, determinando características físicas, tendências genéticas e até mesmo predisposições a doenças ou condições específicas. Esse processo ocorre em sintonia com as leis divinas e reflete as necessidades e o planejamento reencarnatório do espírito. Por exemplo, um espírito que tenha prejudicado sua saúde em vidas passadas pode reencarnar com fragilidades no corpo físico, como forma de aprender a valorizar e cuidar melhor da vida. Da mesma forma, um espírito que tenha se dedicado ao bem pode se manifestar com um corpo mais harmonioso e saudável, em consonância com suas conquistas morais.
Além de ser o elo entre o espírito e o corpo, o perispírito também funciona como um repositório de memórias e experiências. Tudo o que o espírito vivencia, tanto no plano material quanto no espiritual, deixa informações em seu perispírito. Esses dados incluem não apenas as experiências conscientes, mas também emoções, pensamentos e tendências adquiridas ao longo das encarnações. É por isso que características e habilidades de vidas passadas podem se manifestar espontaneamente em uma nova encarnação, como no caso de crianças prodígio que demonstram talentos ou conhecimentos que não poderiam ter sido adquiridos na vida atual. O perispírito também desempenha um papel fundamental após a morte do corpo físico. Quando ocorre o desencarne, é o perispírito que mantém a identidade e a individualidade do espírito, carregando consigo todas as suas memórias, tendências e inclinações. Ele continua sendo o veículo de expressão do espírito no plano espiritual, adaptando-se às condições vibratórias do ambiente em que o desencarnado se encontra. Por exemplo, um espírito em estado de elevada evolução terá um perispírito leve e luminoso, enquanto um espírito em condições inferiores apresentará um perispírito mais denso e opaco, refletindo suas vibrações emocionais e morais. No plano espiritual, o perispírito é também o canal pelo qual o espírito percebe e interage com o ambiente ao seu redor. Ele possui órgãos ou estruturas que correspondem às funções sensoriais do corpo físico, mas de maneira muito mais ampla e refinada. Assim, um espírito desencarnado pode perceber cores, sons e sensações que transcendem as limitações dos sentidos humanos. Essas percepções dependem diretamente do estado vibratório do perispírito, que por sua vez é influenciado pelos pensamentos, emoções e ações do espírito. Outra função importante do perispírito é sua participação em fenômenos mediúnicos. Durante as comunicações entre espíritos desencarnados e encarnados, é o perispírito que possibilita a transmissão de pensamentos e mensagens. Ele serve como um canal de energia que conecta o espírito comunicante ao médium, ajustando as vibrações de ambos para que possam interagir. Essa interação é regida pelas leis naturais e está sujeita à afinidade vibratória entre os envolvidos. Do ponto de vista científico, o conceito de perispírito encontra paralelos em estudos recentes sobre campos energéticos e bioplasmáticos. Muitos pesquisadores que investigam fenômenos como a aura, o campo energético humano e a interação mente-corpo, reconhecem a existência de um corpo sutil, que vai além da matéria física. Embora ainda não comprovado pela ciência convencional, o perispírito é uma hipótese que oferece uma explicação coerente para inúmeros fenômenos, como curas espirituais, experiências de quase morte e memórias de vidas passadas. A saúde do perispírito está diretamente ligada à qualidade dos pensamentos e emoções que o espírito nutre. Pensamentos elevados, sentimentos de amor, gratidão e caridade fortalecem e harmonizam o perispírito, enquanto pensamentos negativos, como raiva, inveja e egoísmo, geram desequilíbrios que podem se manifestar como doenças ou dificuldades na vida física. Por isso, o cultivo da espiritualidade e da reforma íntima não apenas beneficia o espírito em sua essência, mas também promove a saúde e o equilíbrio do corpo e da mente. O perispírito desempenha um papel fundamental no processo de reencarnação, começando desde o momento da fecundação do óvulo. Ele atua como o molde energético que orienta a formação do corpo físico, conectando as necessidades espirituais do espírito às características genéticas que se desenvolverão no embrião.
Esse processo ocorre de maneira extremamente precisa e é regido pelas leis espirituais e biológicas. O processo do perispírito na fecundação do óvulo. No momento da fecundação, o espírito reencarnante já está vinculado ao futuro corpo, mesmo que de forma inicial. É durante esse estágio que o perispírito começa a interagir com o material genético herdado dos pais, ajustando-o para refletir as condições planejadas no processo reencarnatório. Por exemplo, se o espírito traz tendências ou necessidades específicas, como uma predisposição para doenças ou habilidades físicas e mentais, o perispírito molda o desenvolvimento genético para que essas características sejam expressas no corpo físico. Esse processo é possível porque o perispírito está impregnado das informações e registros do espírito, armazenando as memórias kármicas, tendências e débitos espirituais. Essas informações são transmitidas ao embrião em formação por meio de um mecanismo que ainda não é completamente compreendido pela ciência material, mas que pode ser entendido, em termos espirituais, como uma interação fluídica entre o perispírito e o corpo em desenvolvimento. O tamanho do perispírito é proporcional ao espírito que o possui. No caso de um espírito reencarnante, o perispírito se adapta ao tamanho do corpo em formação. Durante a gestação, ele passa por um processo de condensação ou miniaturização para ajustar-se às dimensões do embrião, sem perder sua integridade ou funcionalidade. Isso ocorre porque o perispírito é formado por um tipo de matéria fluídica extremamente maleável, capaz de se expandir ou contrair conforme necessário. Essa plasticidade é uma de suas características mais notáveis, permitindo que ele acompanhe todas as fases do crescimento do corpo físico, desde o estágio embrionário até a idade adulta. Quanto pesa o perispírito? Bem, o perispírito, por ser constituído de uma substância semimaterial, tem um peso extremamente reduzido em comparação com a matéria densa do corpo físico. É difícil atribuir um peso exato ao perispírito, pois sua densidade varia conforme o nível evolutivo do espírito e o plano espiritual onde ele se encontra. Espíritos mais elevados possuem perispíritos mais sutis e etéreos, enquanto espíritos em estágios inferiores de evolução apresentam perispíritos mais densos, com uma composição fluídica mais próxima da matéria física. Quando encarnado, o peso do perispírito é imperceptível no corpo físico, pois ele se encontra completamente integrado ao organismo. Após o desencarne, no entanto, a densidade do perispírito pode variar. Alguns relatos mediúnicos sugerem que, em situações excepcionais, o perispírito pode apresentar uma densidade suficiente para ser percebida em ambientes de vibração mais baixa, como no umbral. O formato do perispírito após o desencarne. Quando a pessoa desencarna, o corpo físico é abandonado, mas o perispírito mantém a forma humana que tinha na última encarnação. Isso ocorre porque ele funciona como o molde do corpo físico e carrega a identidade espiritual do indivíduo. Inicialmente, após a morte, o perispírito pode ainda refletir as condições físicas ou emocionais da pessoa no momento do desencarne, incluindo traumas, doenças ou características físicas marcantes. Com o tempo, à medida que o espírito se ajusta à nova realidade no plano espiritual, o perispírito pode se tornar mais leve, harmonioso e adaptar-se ao verdadeiro estado espiritual do indivíduo. Espíritos mais elevados são frequentemente descritos como irradiando luz e beleza, com perispíritos que refletem sua pureza moral e sua evolução.
Por outro lado, espíritos em sofrimento ou em regiões de baixa vibração, como o umbral, podem apresentar perispíritos que refletem deformidades ou traços de dor, resultado de suas condições mentais e emocionais. O perispírito também pode ser alterado pela força do pensamento, uma característica típica da plasticidade fluídica dessa estrutura. No plano espiritual, o espírito pode modificar a aparência de seu perispírito para se apresentar de forma mais familiar ou compreensível a outros espíritos ou encarnados, como ocorre em manifestações mediúnicas. Essa capacidade explica, por exemplo, por que espíritos frequentemente se apresentam com a idade, vestimentas e aparência que possuíam em determinados períodos de suas vidas terrenas, mesmo que isso não corresponda à sua forma original no plano espiritual. Em síntese, o perispírito é uma estrutura maleável, dinâmica e indispensável para a interação do espírito com os planos físico e espiritual. Ele se ajusta às condições específicas de cada encarnação, desempenhando um papel essencial no início da vida física, durante o desencarne e na existência contínua do espírito. Sua compreensão nos ajuda a enxergar a perfeição das leis divinas, que operam com precisão para garantir o aprendizado e a evolução de todos os seres.